Give it to me like. Vamos aprender sobre o que tem impedido o cristão de crescer espiritualmente. Aqui no estudo diz assim: você acha que o cristão de hoje se preocupa com o crescimento espiritual? Em 1 Coríntios 14:20, Paulo diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede criancinhas, mas adultos no entendimento. Cristãos deixam de ser abençoados por falta de conhecimento e entendimento da palavra. Hoje nós vamos aprender 4 verdades bíblicas sobre esse assunto, que fala primeiro, crescer no conhecimento e entendimento requer esforço. Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, já o entendimento é a capacidade de avaliar ou julgar algo. Não tem como entender a Bíblia sem antes conhecê-la, por isso precisamos ler e estudar a palavra. Tanto conhecimento como entendimento da palavra requerem esforço. Em Oséias ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Na versão NVI diz: esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, crescer no conhecimento é um processo contínuo que exige um esforço da pessoa. Então, para prosseguir e conhecer, nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, me diga, qual é a maior dificuldade que o cristão tem para crescer no conhecimento? Talvez seja a falta de interesse na leitura. Então, vamos orar para termos vontade de ler e entender a palavra de Deus. Segundo, o cristão não se esforça para conhecer ou entender a palavra de Deus. Vive como um bebê espiritual. Muitos textos falam do cristão que, pelo tempo de convertido, já deveriam ser mestres. No entanto, continuam criancinhas espirituais. Infelizmente, isto continua acontecendo no dia de hoje. Cristãos que estão na igreja há anos continuam crianças espirituais que precisam ser alimentados com leitinho. Comente um perigo que o cristão está sujeito por não crescer no conhecimento da palavra de Deus. Um perigo. Se você não sabe a palavra de Deus, facilmente você vai ser convencida de algo contrário. Por exemplo, se você vai evangelizar alguém ela tem a convicção de algo e ela de repente ela pode distorcer aquilo que está na Bíblia e você não conhece e ela te convence que você está errado. E aí, como é que você vai argumentar? Então esse é o perigo de nós não conhecermos a Deus e conhecermos a palavra de Deus. Terceiro, cristãos que não se interessam em crescer no conhecimento correm o risco de ser destruído. Não é só o diabo que destrói, a ignorância também. Muitos cristãos estão com a vida espiritual destruída, ministério, casamento, família, vida profissional destruída por falta de conhecimento e entendimento. São cristãos que não conhecem as promessas de Deus. Então, por que a ignorância do conhecimento da palavra pode arruinar a vida do cristão? Por que citamos esses exemplos, né? Tipo, a vida espiritual, o ministério, a família, o casamento. Porque quando a gente conhece a palavra nos ensina a valorizar a família. Então, nós sabemos como nos comportar, sabemos como educar nossos filhos. Ele fala do ministério, de saber dividir, de saber ter equilíbrio entre igreja e casa, família. Ele fala da nossa vida espiritual, de vigiarmos, porque o diabo sempre está ao derredor, né, rangindo quem ele possa tragar, apesar dos anjos estar ao nosso redor. Então, tudo isso, a palavra vai nos trazendo entendimento em cada situação da nossa vida. Então, se você foi ignorante do conhecimento da palavra, você corre o risco de ser arruinado. Quarto, cristão que não se interessa em crescer no conhecimento está mais vulnerável ao erro e ao pecado. Jesus disse que muitos erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras se conhecem estudando e o poder de Deus orando. Há também muitos que não conseguem se libertar dos vícios e pecados por conta da ignorância espiritual. Você já viveu na prática de um pecado por ignorância, sem saber que era pecado? Né? Então, se você não sabe, ok, mas uma hora Deus vai abrir seus olhos porque o Espírito Santo habita em você. Ele não vai deixar que você continue pecando e desagradando a Deus. Mas se você que sabe,
é hora de se arrepender, né? É hora de você ter um interesse de crescimento espiritual ao ponto de você ter o domínio próprio. Então, as Escrituras, ela nos dá esse poder do conhecimento e a oração, ela nos dá esse poder de domínio próprio, né? Ter domínio sobre as nossas emoções, ter equilíbrio na nossa vida. Então, Deus está nos convidando a investir em nossas vidas espirituais. Vamos estudar a palavra, vamos deixar a preguiça, o comodismo e vamos mergulhar nas águas mais profundas do conhecimento de Deus, né? Então, Deus nos convida a nos aprofundarmos no conhecimento da Sua palavra, que a gente tem escutado semana após semana, em culto, em células, né? Em pregações no YouTube, né? Seja onde for que você assiste, seja em livros, aonde você estiver buscando conhecimento, ele vai lhe dar direcionamento, seja na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, na sua família, com seus filhos, na sua vida conjugal. Então, Deus ele vai lhe direcionar, só não fique sem conhecimento. É hora de crescer espiritualmente. Deus abençoe a sua vida. Amém.